Sexta-feira de acidentes graves nas rodovias de Goiás. 2 pessoas morreram num engavetamento envolvendo 9 carros na GO 174 em Rio Verde. O flagrante de uma emboscada: bandidos param uma van escolar e matam um motorista em Catalão. O fim do rodízio de água em Anápolis e o aniversário de 110 anos de Itumbiara. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h16. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E a gente começa com uma imagem impressionante. Por pouco a tentativa de pegar um ladrão de carro não terminou numa tragédia. Foi na Avenida Couto Magalhães, em Goiânia. E tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento. O ladrão chega no carro estacionado e entra pela porta do passageiro. A motorista é colocada para fora. Ela tenta impedir que o ladrão leve o carro. Um grupo de pessoas percebe a movimentação e corre para tentar pegar o bandido. Um homem começa a lutar com um criminoso que está no volante, mas o ladrão sai de ré e acaba passando por cima de um homem. Veja de novo. O criminoso foge levando o carro e o homem atropelado sai mancando. Bom, esse homem aí que foi atropelado, ele foi levado para o UGOL, em Goiânia, está em observação. Ele teve ferimentos leves. O carro foi abandonado perto do local do assalto. E a polícia ainda não tem pistas do bandido. 2 pessoas morreram depois que uma carreta desgovernada bateu em 8 veículos na GO 174. Os carros estavam parados na rodovia. Eles estavam ali esperando a retirada de outra carreta que estava tombada na pista. O acidente foi a 20 quilômetros de Rio Verde, sentido Montevidéu. A batida foi tão forte que os veículos ficaram muito amassados. A carga de milho de uma carreta envolvida no engavetamento se espalhou na pista. Peças dos veículos também ficaram pelo caminho. O Tiago viu tudo. A carreta que ele dirigia foi atingida. Ele perdeu o freio e acertou o guincho, né? Acertou meu caminhão e o pessoal ali, infelizmente, né? Pelo menos 9 veículos se envolveram nessa batida. Segundo testemunhas, aquela carreta desceu desgovernada, batendo em outros veículos que estavam parados lá em cima, esperando a liberação da pista, enquanto um guincho retirava uma outra carreta que estava tombada às margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual disse que não foi informada sobre a carreta tombada e por isso não havia sinalização no trecho. O dono do guincho, Marcos Roberto Lima, e o Wister Silva Parreira, funcionário da empresa dona da carreta que tombou na quinta-feira, foram atropelados no engavetamento. Eles morreram na hora. Outras 3 pessoas que estavam nos veículos envolvidos no acidente de hoje foram levadas para hospitais da região em estado grave. Duplica a rodovia, por favor, isso aqui já passou de hora, não é o primeiro acidente. A rodovia ficou totalmente interditada. Um congestionamento de 5 quilômetros se formou nos 2 sentidos da GO 174. Tristeza, hein? Nós não conseguimos o estado de saúde dos feridos, mas segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a pista já foi liberada. A Goinfra disse que o trecho da GO 174 entre Rio Verde e Montevidéu foi restaurado há pouco tempo, com a criação de terceiras faixas e que não tem projeto de duplicação. O motorista de uma van escolar foi morto numa emboscada quando saía para trabalhar hoje cedo. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança. Por volta das 7 da manhã, as imagens mostram a dupla de criminosos esperando no setor universitário em Catalão. Depois que a Kombi escolar entrou na rua, foi parada. Um dos bandidos se aproximou e disparou 4 vezes. O motorista José Maria da Fonseca, de 58 anos, morreu na hora. Ele já foi policial militar e foi excluído da corporação há mais de 20 anos por ter assassinado uma pessoa fora do trabalho. Possivelmente estaria indo para o trabalho, buscar as crianças para levar para a escola. Nós estamos investigando e aí nós, durante a investigação, poderemos obter a informação acerca da motivação do crime.
E outro caso absurdo, um guarda civil municipal de Cristalina matou a namorada e a polícia suspeita que tenha sido por ciúmes. O crime foi nesse bar. Segundo a polícia, o guarda civil municipal Alexandre José Padilha, de 44 anos, teria visto Ana Beatriz Nascimento da Silva, de 19 anos, com outro homem. Por isso, Alexandre, que mantinha um relacionamento com ela, deu 3 tiros na cabeça da mulher, que morreu na hora. O fato, esse ciúme, essa situação que provavelmente ele tenha visto, né, que acreditamos que a namorada dele ele a pegou com outra pessoa, foi bem recente. Ele utilizava essa arma para sua defesa. A Polícia Civil ainda vai investigar os detalhes desse porte dessa arma. Segundo informações da polícia, logo depois do crime, o Alexandre foi para a casa dele e que quando a polícia chegou lá, tentou conversar com ele. Mas o homem acabou dando um tiro na cabeça. Alexandre foi socorrido, mas morreu no hospital. Testemunhas contaram à polícia que o casal namorava há pouco tempo e que ele era um homem aparentemente tranquilo. Em nota, o chefe da Guarda Civil de Cristalina disse que foi um caso isolado, que o guarda estava de folga e que a instituição está apoiando as famílias. Depois de 9 dias, acabou o rodízio de abastecimento de água em mais de 40 bairros de Anápolis. As informações ao vivo com a repórter Lorena Gomes. Oi, Lorena, boa noite. Melhorou o nível de captação de água, foi isso? Isso mesmo, boa noite para você, Luciano, boa noite a todos. Olha, as chuvas ajudaram também, mas uma operação da Saneago com a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental, eles fizeram uma operação e chegaram até 20 represas irregulares que estavam em fazendas e elas faziam a captação de água do Rio Caldas, justamente o que abastece os bairros da região sul de Anápolis e que tinham entrado em um rodízio que durou 9 dias. O rodízio acabou, a vazão do Rio Caldas, que na fase crítica estava em 30 litros por segundo, quando o ideal é 130, está agora neste momento com 9 litros por segundo. Tem água, a gente sai do estado de emergência e agora está no estado de alerta, ou seja, as pessoas podem usar água, mas com consciência e com moderação. Lembrando que as medidas emergenciais feitas pelo governo continuam. A partir do dia 15 de outubro, semana que vem, as captações do Rio Caldas e Piancó estão suspensas só para abastecimento da população e para dar água aos animais. Luciano. Ainda não dá para ficar tranquilo, né, Lorena? Obrigado, viu? E olha, o prefeito de Goianésia, Renato Menezes de Castro, falou hoje sobre a decisão da Justiça que bloqueou mais de R$1 milhão dele e também de outras 9 pessoas e 2 empresas. A decisão da Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público, que apontou supostas irregularidades em licitações de um festival de música em 2017. Em 2017, as nossas contas já foram julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, tá certo? E eu recebi até prêmio. Ganhei prêmio por eficiência e transparência. Então, quer dizer, o órgão que é especialista em fiscalizar as contas me deu foi prêmio de qualidade. O prefeito confirmou também que está mantido o festival deste ano, o Goianésia Mix, que começa agora à noite. A atração principal de hoje é o cantor Xande Avião. E amanhã tem show de Cláudia Leite. Rápido intervalo, agora 7h24. A seguir, o governador Ronaldo Caiado fala pela primeira vez desde que foi para o hospital e os últimos dias da festa do Rosário. Já, já. De volta, o governador Ronaldo Caiado já saiu da UTI, mas ele continua internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Hoje, Caiado fez um exame de endoscopia no estômago e passou por uma avaliação médica. Ele vai ficar ainda em observação por 2 dias. Ontem, o governador passou por uma angioplastia depois que os médicos identificaram uma placa de gordura bloqueando uma artéria do coração. A equipe decidiu colocar um stent, que é como se fosse uma mola que abre a artéria e permite que o sangue volte a passar normalmente. É um problema que acontece muito, principalmente em pacientes com mais de 60, 70 anos, que é a produção de placas dentro das artérias, internamente das artérias do coração, que irrigam o músculo cardíaco. E olha, Ronaldo Caiado falou agora à tarde, pela primeira vez desde que foi internado. Eu tenho que confessar que teve um momento que realmente eu me preocupei. Mas as coisas tomaram o caminho certo. E hoje
já estou aqui, fui submetido a uma angioplastia, já estou bem, vocês estão vendo. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos vocês. Muito obrigado por essa corrente de orações que fizeram por mim em todo o estado de Goiás. Outras informações sobre o estado de saúde do governador a qualquer momento. Um banco de mineiros no sudoeste do estado foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização de R$100 mil a um ex-funcionário. Ele é portador de HIV e, segundo a Justiça do Trabalho, foi demitido por preconceito. Nosso entrevistado preferiu não ser identificado por questões de segurança. Ele recebeu o diagnóstico de HIV em 2017, tendo sido demitido sem justa causa em dezembro. Eu estava em viagem pelo banco. Quando eu voltei, eu trabalhei um dia, no outro dia eles me demitiram. Não teve nada que acarretasse a demissão. Na justiça e em medida liminar, o banco foi condenado a pagar R$100 mil de indenização em danos morais e reintegrar o funcionário ao trabalho no mesmo cargo que exercia. Eles pediram 3 vezes para poder demiti-lo, certo? E na contestação apresentaram a possibilidade que, se houvesse essa condenação na reintegração, que se fizesse essa conversão na indenização substitutiva, ou seja, eu prefiro pagá-lo para não ter aqui. Na sentença, o juiz entendeu não haver comprovação sobre motivo que fosse capaz de justificar o desligamento e presume ocorrência de dispensa discriminatória. Foram vários recursos no processo e as partes foram para uma audiência de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho em Goiânia, mas não houve acordo. O caso segue agora para julgamento na segunda instância da Justiça do Trabalho. O desembargador responsável vai avaliar se houve discriminação ou não e qual o valor indenizatório. O funcionário continua trabalhando no banco, mas em outra agência, apesar de ainda sofrer com o preconceito. Pedi para os guardas, funcionários não ficarem conversando comigo. Eu não voltei para minha função, que a juíza determinou. Eu fico agora só lá fora, ajudando os clientes que precisam de ajuda. Em nota, o Banco Bradesco informou que não vai comentar o caso. Falar de festa agora, a Festa da Fé, a festa que movimenta também Catalão, que está se preparando para um fim de semana de muita tradição e fé. Estou falando da Festa do Rosário. Ao vivo, o Alaor Rodovalho está acompanhando uma celebração. Alaor, boa noite para você. Esse é um fim de semana aí dos pontos altos da festa. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, neste fim de semana, a festa de Nossa Senhora do Rosário de Catalão chega no seu ponto alto com muitas homenagens à santa. Agora, por exemplo, está acontecendo uma missa, a 7ª missa desde o início da festa em homenagem à santa. Amanhã, sábado, às 6 da tarde, tem o cortejo dos dançadores de Congo no ritual do levantamento do mastro. No domingo, às 8 horas da manhã, tem o desfile dos ternos de Congo, já com os uniformes característicos de cada grupo, para a missa que vai ser celebrada aqui mesmo, no centro da cidade, às 10h30 da manhã. Ainda no domingo, às 6 da tarde, acontece a procissão dos Anjinhos, que todo ano tem uma participação de milhares de pessoas. E na segunda-feira, Luciano, feriado municipal aqui em Catalão, por causa do feriado da padroeira da cidade, que é a Nossa Senhora do Rosário, vai ter então o encerramento da festa com a entrega da coroa aos novos festeiros. São muitas homenagens, Luciano. Obrigado, Alaor. Me despeço de você, mas eu continuo falando de festa. De parabéns, Itumbiara, no sul do estado, está completando amanhã 110 anos. O município se destaca na economia e também na qualidade de vida. Vamos conhecer um pouco mais dessa história da cidade, que é uma das portas de entradas para o estado de Goiás. A beleza da cidade é incontestável. Itumbiara é banhada pelo rio Paranaíba e tem a Beira-Rio como cartão postal. Possui mais de 100 mil habitantes e já foi considerada uma das melhores cidades para se viver. Mas para contar em detalhes essa história, é preciso voltar ao ano de 1824. Marechal Raimundo Cunha Matos votou uma lei criando uma estrada, a Estrada do Ouro, a Estrada dos Bandeirantes, o caminho. Então passou-se pelo rio Paranaíba, onde hoje é a cidade de Itumbiara. Em 1852, os primeiros moradores ergueram uma capela. Em 1909 veio a instalação do município, no mesmo ano em que teve início a construção da ponte Afonso Pena, na época a principal ligação entre o sul goiano e Minas Gerais.
A partir daí, o progresso foi chegando. Surgiu o primeiro jornal da cidade, as primeiras escolas foram instaladas. Itumbiara é hoje uma cidade dinâmica. A taxa de crescimento da população é de 1,5% ao ano. A expectativa de vida é de 75 anos, maior que a do estado e do Brasil. Um dos municípios mais desenvolvidos da região centro-oeste do país. A posição geográfica de Itumbiara é absolutamente privilegiada para os principais mercados do Brasil. Itumbiara também é terra de gente feliz, festeira e que não deixa de lado a fé. Ê, cidade boa! E olha, a nossa imagem do dia hoje foi sugestão do Wesley Botelho, que é telespectador aqui do Jornal Anhanguera e que tomou o maior susto. Olha só, o motorista não respeitou o sinal ali no pare e no cruzamento, na rua 24, no centro de Goiânia, bateu forte no carro que seguia na preferencial, onde estava o Wesley. Ele perdeu o controle do veículo e foi batendo ali nos outros dois carros. Vamos ver no outro ângulo, que é mais impressionante ainda, a gente vê uma ciclista que passava aí na rua na hora do acidente, ó, por muito pouquinho ali de raspão, ela não foi atingida. Teve muita sorte essa ciclista aí, apesar do susto, ela passa bem. Vou me despedindo por aqui, a gente se vê amanhã e claro que eu vou me despedir hoje com as imagens de Itumbiara, que neste sábado está completando 110 anos, a nossa princesinha do sul. Boa noite para você.